Do pequeno Nicolas, de apenas 2 anos, que está internado em estado grave no Hospital Infantil Albert Sabin. Tudo começou com pequenas manchas que apareceram no corpo dele. Dias depois, as manchas se multiplicaram, chegando a ferir parte do corpo desse menino. A família quer um diagnóstico sobre a situação da criança. Vamos ver aqui com a Manuela Braga, dá imagens. Um leito de UTI para ele, porque ele tá tipo com fosse todo cheio de queimaduras, ele sente febre todo dia. Precisava de ajuda para UTI para o meu filho. O garotinho que vocês estão vendo na imagem é o Nathan Nicolas, ele tem apenas 2 anos de idade. O Nathan, gente, ele é de Boa Viagem e depois que começaram a aparecer primeiramente uma mancha no rosto, depois essas manchas foram se espalhando pelo corpo, a família trouxe ele para Fortaleza. Ele, inclusive, está internado aqui no Hospital Infantil Albert Sabin. Aqui ao meu lado está a mãe do garoto, a dona Ana Paula, que desde o dia 1º, está acompanhando o filho, mas com uma apreensão muito grande, dona Ana Paula, porque a situação do seu filho está só se agravando, é isso? É isso. Cada dia que passa a situação dele se agrava mais, as feridas aumentam. Ele passou 2 dias com o rosto inchado, os olhos tampados e o rosto desinchou, ele continua com os olhos tampados e agora o corpo dele está inchando. Tem febre todos os dias, dia e noite ele tem febre. Como foi que começou essa história com seu filho? Começou na noite do domingo para segunda. Ele amanheceu o dia com uma manchinha vermelha ao lado do rosto, pela manhã. Eu também não levei a sério, que pensei que poderia ser uma picada de mosquito, a gente mora no interior, né? Aí quando foi à tarde, continuou a mesma manchinha, mas ao redor, com uns carocinhos. Eu também não levei muito a sério. Quando foi na terça-feira, ele já estava com o rosto com mais manchas. Eu levei ele para o posto de saúde do meu local. A médica passou o dipirona, fez compressa com álcool e água nele, a febre baixou, fui para casa. No outro dia, ele já estava com os olhos quase tampados, levei ele para o postinho, aí a médica me encaminhou para o hospital de Boa Viagem. Chegando lá no hospital de Boa Viagem, ele disse que tinha que ser encaminhado para Fortaleza. Quando a senhora chegou aqui, os médicos já fizeram uma primeira avaliação e disseram que ele estaria precisando de um leito de UTI, é isso? Não, eu cheguei aqui, ele passou pela emergência, da emergência eu vim aqui para o hospital mesmo. Aí não foi imediatamente que eles falaram que ele precisava de uma transferência, foi dias depois. Ele disse que iam ver se conseguiam um leito de UTI para ele, que na UTI seria melhor os cuidados dele, porque ele está tipo com fosse todo cheio de queimaduras, ele sente febre todo dia e não está bem. Aí à noite o médico me falou que não tinha vaga porque estava super lotado. Os leitos de UTI? Os leitos de UTI aqui. E o que é que os médicos dizem que ele tem? Os médicos me falaram que é suspeita intoxicação do remédio controlado que ele tomava. Mas a senhora estava me falando que ainda não tem um diagnóstico preciso, é isso? Não, tem não. Ou seja, o que a senhora quer agora é saber exatamente o que é que seu filho tem. O que é que o meu filho tem e principalmente um leito de UTI para ele. Até isso acontecer, o filho da senhora estava saudável, estava tranquilo? Tava. Eu imagino. Ele é seu filho único? Não, ele é o segundo. É o segundo. Agora, a apreensão é grande porque a senhora está do interior aqui em Fortaleza e quer que alguma coisa seja feita? É isso. Precisava de ajuda para UTI para o meu filho. Olha, gente, as lágrimas nos olhos, da dona Ana Paula é exatamente, além da questão dela estar precisando, da criança estar precisando de um leito de UTI, existe a apreensão porque o Nicolas ainda não tem um diagnóstico definido. Começou com uma mancha no rosto, depois as manchas se espalharam pelo corpo, a criança começou a inchar, ter febre e dessa forma ainda continua aqui no hospital. E a situação, segundo a mãe, realmente é bem preocupante. O que a mãe quer agora, principalmente com uma urgência maior, é que seja conseguido esse leito de UTI, porque a família veio lá de Boa Viagem, estão só mãe e filho aqui em Fortaleza
tentando aí uma cura rápida para essa criança de apenas 2 anos de idade. Realmente, quando a gente vê a imagem do garoto, da maneira como ele está, é uma imagem bastante forte, mas a luta agora é que exatamente por um leito de UTI e para que se saiba exatamente o que o pequeno Nicolas tem. A gente também pede aqui quem possa ajudar a família de alguma forma, né, aqui em Fortaleza. A família é lá de Boa Viagem, então quem mora no interior, vir para cá, tá sozinho aqui também é bem difícil, né, dona Ana Paula? É só a senhora que está aqui com ele? Sou eu. E como é que tá para se manter aqui? Então se mantém através do hospital, né? Só pelo hospital mesmo? Aí, olha, então a dona Ana Paula está nessa expectativa de, primeiro, saber o que é que o Nicolas tem, segundo, de um leito de UTI. Você que está assistindo aí essa reportagem e, de repente, possa ajudar a dona Ana Paula de alguma forma, a gente está colocando, inclusive, um número de telefone aí na sua tela, mas, a princípio, a torcida maior agora é para a recuperação do Nicolas, para que ele possa sair aqui do Hospital Albert Sabin com saúde, retornando lá para o município de Boa Viagem. Emanuela Braga para o Cidade 90. É um país onde a gente grita tanto, né? Queremos liberdade, democracia. E como falar em liberdade quando um garotinho desse, né, não tem nenhuma oportunidade de se libertar da doença, amenizar o seu sofrimento pela falta de um leito hospitalar. De deixar a gente... E são muitas pessoas. A gente não consegue mostrar aqui todos os casos, não. As pessoas vêm aqui no Cidade 90, pedem socorro. Eu e o Evaldo ficamos aqui, muitas vezes, coração partido, sem ter condição de ajudar de maneira mais eficiente, mas aqui a gente vai tacar a boca no trombone. O caos na saúde pública, ele é generalizado. Você que está no interior consegue saber exatamente o que eu estou falando, que é a dificuldade de você conseguir, às vezes, uma consulta e se sair dessa consulta para ser trazido para Fortaleza para conseguir uma assistência médica, meu amigo, aí é que é difícil mesmo. Não é um caos de saúde pública que se estende do governo federal, perpassa pelo governo estadual e aí, meu amigo, deságua de uma maneira violentíssima nos nossos municípios e principalmente naqueles que têm menos estrutura. Fortaleza ainda tem um pouco de estrutura e consegue sobreviver. E aí fica o cidadão mendigando, pedindo favor a político como se fosse favor e não fosse uma obrigação. Meu amigo, se a gente não mostrar aqui, essas coisas vão se multiplicando o tempo todo e os caras vão dando as costas pro povão sem estar nem aí. É o cidadão pobre mesmo, que é o que mais sofre, que não consegue pagar um plano de saúde, né? E depende exclusivamente da saúde pública desse país, que é completamente debilitada, apesar dos esforços dos profissionais de saúde. A estrutura é precária, pouco investimento, mas só o que se vai falar agora, em ano de campanha política, vai ser a saúde, a educação, a segurança, o trabalho e o não sei o quê. E aí nós vamos continuando da mesma forma, com um monte de irresponsável cuidando das nossas administrações públicas. Não peçam para eu falar diferente. Não peçam. Porque o que a gente vê é uma irresponsabilidade total. No caso, aí nesse caso específico, gente, em nota, o Hospital Infantil Albert Sabin informa que o paciente Nathan Nicolas de Oliveira, ele deu entrada na unidade com diagnóstico ali suspeito, né, de síndrome de Steve Johnson, né, doença que afeta a pele, né, e mucosas causadas ali por uma reação inflamatória e imunológica a fármacos, a remédios. O paciente está sendo assistido por especialistas da unidade e ontem à noite foi transferido para um leito de unidade de terapia intensiva. Graças a Deus! Parabéns aos profissionais do Albert Sabin, né? O Nathan está conseguindo aí o tratamento dele. Você pai, você mãe que está assistindo esse programa, imagine seu filho passando por isso. Quer dizer, se a gente aqui não dá um grito de socorro para essas pessoas, não consegue uma internação, não consegue um leito. Aqui a gente tem humildade suficiente de parabenizar o Albert Sabin, uma instituição importantíssima para esse estado, mas precisa de estrutura, precisa de mais leito, precisa de mais financiamento
para poder atender essa gente que sofre a míngua esperando por um leito